Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. O tema para nossa reflexão de hoje é preciso saber viver. Porque o relógio, ele está seguindo. O calendário, ele é inclemente. Quanto tempo você já viveu? Como você avalia a sua existência até hoje? No Gênesis capítulo 5, nós temos uma lista muito curiosa com os descendentes de Adão, todos que viveram na era pré-diluviana, aqueles que viveram na casa das centenas de anos. E me chama a atenção uma dupla, um pai e um filho. Enoque e Matusalém. Enoque foi o que menos viveu em toda essa lista, 365 anos aqui na terra. E o seu filho Matusalém, ele viveu os assustadores 969 anos. Na época que eu estudei lá no seminário, eu tive que fazer um trabalho e coube a mim fazer um trabalho no capítulo 5 do Gênesis. E eu peguei essa genealogia e fiz um gráfico. Quem foi filho de quem, o ano de nascimento, o ano da morte, aqueles que foram contemporâneos. E algo me chamou muita atenção. Justamente a vida de Enoque e Matusalém. Se os anos forem literais, eu não tenho dificuldade de crer que foram. Matusalém, ele morreu no ano do dilúvio. Ou seja, provavelmente ele morreu afogado. De Matusalém, poderia-se dizer, viveu e morreu na praia. Literalmente. Já o seu pai Enoque, que viveu apenas 365 anos aqui no mundo, diz o texto bíblico que foi alguém que andou com Deus. E por ter andado com Deus, Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado. Logo, uma lição que a gente pode aprender nesse capítulo 5 do Gênesis é que nem sempre viver mais é viver melhor. Que viver poucos anos andando com Deus é melhor do que viver mais anos longe de Deus. Hoje, pela graça de Deus, eu estou completando 51 anos de vida. Há 51 anos, às 10 horas e 10 minutos, foi num sábado, a minha mãe, Dona Midori, ela entrou em trabalho de parto e eu nasci, filho da Dona Midori e do Daira-san. Que privilégio, que honra. O Salmo 90, eu quero meditar, principalmente no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu acho muito apropriado esse salmo para esse tempo de confinamento que a gente está vivendo. Tempo que muita gente está falando assim, eu estou perdendo tempo, eu estou deixando de viver. E a Bíblia diz, ensina-nos a contar, não usando mais os dias, cada dia é sagrado. Obviamente que não é bem isso. Esse texto, ele não está falando para a gente contar quantos dias. Por curiosidade, eu fui contar, usei um site que faz essa contabilidade. Eu completo hoje 18.628 dias de vida.
Mas também não é isso que o texto está dizendo. É muito mais. Bom, esse Salmo 90, ele foi escrito por Moisés. E, portanto, é o mais antigo de todos os 150 salmos. Ele foi escrito há 3.500 anos. Isso torna essa oração ainda mais surpreendente. Por quê? Porque Moisés não era um jovenzinho quando escreveu esse salmo. Moisés não era alguém em início de carreira. Moisés era o grande líder e libertador da nação de Israel. É alguém de uma envergadura que nenhum de nós experimentou, sabe o que é. E no entanto, ele se mostra tão humilde, mostra tanta reverência para com a vida. Por quê? Porque quando ele escreveu, segundo os estudiosos, foi na terceira fase da sua vida. Ou seja, era alguém que tinha mais de 80 anos de idade. Um idoso que sabia o seu devido lugar. Um idoso que entende a vida como preciosa e não está esperando o dia do seu sepultamento ou da sua aposentadoria. Era alguém que ainda tinha gana pela vida. Quem pede, ensina, é que reconhece que não sabe. E somente quem está aberto ao aprendizado é que continua a crescer. Parou de aprender, parou de crescer. Então, aqueles dentre nós que têm a vida como um bem precioso, como algo sagrado, deve fazer coro com Moisés nessa oração. Na segunda-feira passada, eu acordei com o coração pesado, porque na noite anterior eu infringi um valor precioso que eu tenho para mim, que é a família como um ambiente de graça e de aconchego. E na noite anterior, no domingo passado, a minha casa, por minha causa, não foi assim. Meus filhos foram dormir tristes. Eu lhes passei uma carraspana totalmente desnecessária. E então, por que eu não fiz aquilo que é tão comum? Reconhecer e na sequência me retratar. Porque eu sabia que se eu fosse até o quarto deles e lhes pedisse perdão, como eu já fiz algumas vezes, prontamente, sem dificuldade, eles liberariam o perdão, eu dormiria bacana e acordaria na segunda, ok. Por quê? Porque eu sabia, um costume que eu tenho, e em datas específicas, datas significativas, guardar tempo para reflexão. E eu sabia, então, que nessa semana, por causa do meu aniversário, eu tiraria tempo para pensar a minha vida. Então eu resolvi fazer isso mesmo, mergulhar mais fundo na minha interioridade. Uma vez eu li uma entrevista do escritor peruano, ganhador do Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. E o entrevistador perguntou para ele se ele já havia feito psicanálise. E ele disse o seguinte, falou assim, não, eu prefiro ficar com as minhas neuroses, ainda que obscuras, pois elas são a matéria-prima para as minhas obras. Eu não sou escritor
e muito menos eu quero perpetuar as minhas deficiências. Mas às vezes eu acho que vale a pena mergulhar um pouco mais fundo para encontrar as raízes dos meus comportamentos e dos meus pensamentos. E a partir daí encontrar caminhos na direção de um amadurecimento, para eu encontrar, para eu desenvolver uma versão melhorada de mim mesmo. Então, essa oração se tornou ainda mais significativa para mim. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Então, como eu disse, contar os dias não tem a ver com esse cálculo que eu fiz do quanto eu vivi, e muito menos de saber quantos dias eu tenho até o dia do meu sepultamento. Antes, é um pedido para que eu faça uma gestão boa da minha vida. É um pedido para aprender a viver de um modo sensato. Um jeito que faça a vida valer a pena. O reverendo Elben Len César, fundador da revista Ultimato, que partiu há poucos anos, ele diz que essa oração poderia ser traduzida: Senhor, ensina-nos a viver. Então esse versículo é uma oração muito apropriada, não apenas para aqueles que fazem aniversário, mas para cada um de vocês. É uma oração a ser feita todos os dias, é uma oração que está sempre aberta, porque sempre temos algo a aprender. No entanto, eu quero dar duas dicas, segundo a palavra de Deus, duas direções que devem ser tomadas para que a gente possa fazer uma boa contabilidade, haja saldo positivo ao final da nossa vida, ao fim de cada dia vivido. Veja que o pedido aqui está no plural: ensina-nos. A vida não acontece individualmente. Eu creio que os melhores anos da vida de Moisés foi justamente aquele tempo que a maioria acredita serem os piores da existência. Aliás, alguns têm horror a chegar à idade dos cabelos brancos, a última estação da vida. Veja, Moisés, ele teve a vida dividida em exatos 3 períodos de 40 anos. A primeira fase ele viveu no ambiente palaciano. Ele tinha luxo, ele tinha conforto, teve a melhor instrução que alguém poderia ter. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Inclusive ele achava que era o melhor, que ele estava preparado, talhado para libertar o povo de Israel. E quebrou a cara e quebrou feio. A segunda fase foi dos 40 aos 80 anos, quando ele se refugia nos fundões de Midian. Deixa o palácio para viver entre cabras e ovelhas. Ele vive no ostracismo. Ele vive um tempo de crise existencial. Então a terceira fase surge aos 80 anos, quando Deus o chama de entre o rebanho para colocá-lo à frente de uma multidão que somava mais de 1 milhão de pessoas. Aos 80 anos, idoso, Deus o prepara para ser um grande líder. E quando se está diante de muitas pessoas, quando a gente convive com pessoas, e principalmente quando se lidera,
a gente sempre vai encontrar seguidores, mas também opositores. Vamos ter aqueles que vão nos ajudar, nos auxiliar, e aqueles que, pelo contrário, vão nos dar muito trabalho. A gente vai ter aquelas pessoas que vão ser refrigério, são aqueles amigos como medicina. Mas também vamos ter pessoas que vão nos sugar, vão drenar as nossas energias. E Moisés viveu todo esse contexto. E por que então eu defendo a tese de que esse foi o melhor tempo vivido por Moisés? Por quê? Porque a vida não é um hipermercado em que a gente anda pelos corredores e começa a pegar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que julgamos ser interessante e deixamos tudo aquilo que não nos interessa. Pelo contrário, a vida, ela é uma missão confiada por Deus. E apenas quando a gente vive essa missão é que a vida, ela ganha sentido. A vida ganha beleza. Dr. Russell Shedd, ele diz que dias não contados refere-se a dias não aproveitados, horas em que nada se fez ou não se aprendeu nada de valor. A vida, queridos, ela acontece, a vida se dá em conexão com pessoas, com outras pessoas. Não é por causa de uma praticidade objetiva, assim, olha, é porque eu preciso do padeiro para ter o pão sobre a minha mesa. Eu preciso do médico para ter tratamento para as minhas enfermidades. Eu preciso da polícia para que eu tenha segurança e proteção. A razão não é essa, ela é ontológica. É uma questão de natureza nossa. O Deus, o nosso Criador, ele é em si uma comunidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem uma convivência harmoniosa, perfeita e marcada pelo amor. E esse Criador, quando resolveu criar o ser humano, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos feitos a imagem e semelhança do Criador, que vive em comunidade. Por isso, que já no início, no capítulo 2 do Gênesis, quando Deus vê Adão ali no Éden, antes de criar a Eva, ele olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Veja bem, Adão, ele não estava só em sentido absoluto. Por quê? Ele estava no meio da criação. Adão, ele deu nome a todos os animais do Éden. Ele conhecia todos os animais. E nesse contato que ele teve, ele não achou nenhum que atendesse a sua necessidade relacional, por causa da sua natureza, criado à imagem de Deus. Por quê? Veja bem, nem mesmo pets. Eu fiquei sabendo que nunca há tantas pessoas adquiriram pets como nos dias de hoje. Há abrigos de animais que estão vazios, porque as pessoas estão indo atrás de animais para aliviar a tensão, aliviar o estresse, ter uma boa companhia, e os pets fazem isso mesmo. Só que nenhum pet conseguiu atender, porque gente precisa de gente. O ser humano precisa de um igual. A vida é curta, ela é muito curta. Por isso urge aprendermos a contar os nossos dias, porque a vida passa voando. E se a gente marcar passo, nós não vamos perder tempo, nós vamos perder vida, porque tempo não é dinheiro.
tempo é vida. Então, contar os dias, ele inclui necessariamente relacionamento com gente. E gente é que traz sentido à nossa existência. Não apenas pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão nos acolher, mas pessoas a quem nós vamos poder servir em amor. Gente que a gente serve ainda que em sacrifício. E quando a gente serve em sacrifício, esses sacrifícios vão dando um tom para a nossa existência, que só consegue cantar aqueles que passam por isso. A vida sem gente é uma vida empobrecida. É uma vida que a gente vai concluir ao fim, como foi concluído em Eclesiastes 2:1. Olhar para a vida e dizer: não tenho satisfação neles. A existência é embelezada no relacionamento geradores, né, com relacionamentos geradores de vida. Eu repito, eu não digo apenas por pessoas, sabe, que nos alegram, que trazem benefício pessoal para nós, que nos ajuda quando a gente precisa. Essas pessoas são importantes, são preciosas sim. Mas eu digo principalmente pelas pessoas com as quais nós nos envolvemos com atenção, com doação de tempo, recursos e sacrifício. Inclusive aqueles que nos dão trabalho. Aquelas pessoas para os quais nós podemos doar amor. Doar amor. Amor não faz sentido sem uma outra pessoa de carne e sangue. A própria Bíblia diz que não existe amar a Deus e não amar ao próximo. Porque ninguém pode amar o irmão a quem vê. Amar a Deus a quem não vê. E não amar o irmão a quem vê. Sem amor, disse o apóstolo Paulo no seu magistral poema sobre amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Sem amor eu nada serei. Então, uma vida sem amor é uma vida que não vale a pena ser vivida. É uma vida que não será contabilizada. Passar pela vida sem amar é existir sem viver. É viver dias que não serão contados. Esquecem o narcisismo como forma de amor. Isso é um amor doentio, é um amor que errou o seu alvo. Porque o amor, ele deve ser dirigido para pessoas, para o próximo. Jesus Cristo marcou a sua vida pelo amor. Moisés pede, no final da sua oração, no versículo 17, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Moisés nem sonho imaginava que a sua obra, ou seja, toda a sua dedicação e amor a favor do povo de Israel e obediência a Deus, teria um resultado tão duradouro. Já se passaram 3.500 anos e hoje nós temos acesso àquilo que Moisés foi, àquilo que ele deixou. Queridos, como diz
Roberto Carlos, é preciso saber viver. Esse é um aprendizado para uma vida inteira. Pois cada fase da vida tem os seus desafios e os seus aprendizados. Um jovem, ele não vive e não deve viver como vive uma pessoa de meia idade. Uma criança não deve viver como um idoso. Saber viver com sabedoria para um casado é muito diferente de saber viver com sabedoria para um solteirão. Ou quem tem filhos pequenos tem desafios diferentes daqueles que têm filhos já fora de casa. Cada um tem uma demanda condizente com a sua fase. O que é honrar a Deus para um viúvo deve ser bem diferente do que é honrar a Deus para uma esposa que tem um marido vivendo em depressão. Ensina-nos e não ensina-me. A vida não se dá de forma solitária, mas solidária. Ela se dá na doação de si para o outro. Uma existência em que a vida é repartida é uma vida que vale a pena ser contada. Dias que valem para ser contados são necessariamente dias que envolvem em algum momento o outro. Temos no Novo Testamento 25 mandamentos chamados recíprocos, aqueles que dizem mutuamente ou uns aos outros. Mandamentos orientados para a vida, para uma vida que vale a pena ser vivida. Veja lá, alguns exemplos. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, diz: servi uns aos outros. Se eu não tenho próximo, eu não posso servir. Colossenses 3,13, zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. A ofensa, o prejuízo faz parte da nossa existência. 1 de Tessalonicenses 5,11, consolai-vos, pois, uns aos outros. E o mandamento que abarca todos os mandamentos horizontais, João 13,34, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas, veja bem, viver esses mandamentos, obedecer esses mandamentos, não como um pré-requisito para a salvação. Não é obedecer esses mandamentos debaixo do peso de uma obrigação de lei. Não é obedecer esses mandamentos debaixo de um medo da ira. Sabe, como se obedecer esses mandamentos para aplacar a ira da divindade. Longe disso. Longe disso. Nós obedecemos a lei porque, como está profetizado por Jeremias, capítulo 31, verso 33. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Veja bem, a crente no Senhor Jesus Cristo, ele obedece à lei, ele ama, ele serve, ele perdoa, ele ajuda, ele socorre, ele é hospitaleiro. Não mais debaixo de uma lei opressora. A lei para o crente já não amedronta. A lei já não oprime. Não existe mais essa relação, não há mais o domínio da lei, porque a lei, ela já foi quebrada, ela já foi anulada. É uma lei diferente daquela escrita em pedras, como recebida por Moisés. Diz o texto que o Espírito Santo iria escrever essas leis no coração. Nós nos sujeitamos à lei de Cristo.
por amor a Jesus Cristo. Nós seguimos a lei apenas e tão somente por amor a Jesus Cristo. Então, a nossa vida, apesar de obedecer à lei, como disse, é dessa maneira que nós seguimos, por isso a vida se torna leve, ela se torna suave. Aqueles que antes estavam cansados sob o jugo da lei, que foram até Jesus Cristo, passam a ter uma nova relação conforme Mateus 11, 28 a 30. Diz aqui o texto: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Teremos, meus amados irmãos e irmãs, contado bem os nossos dias, quando chegarmos no nosso dia derradeiro, as pessoas puderem se colocar diante de Deus e agradecer porque nós existimos. Quando puderem orar: Deus, obrigado por ter colocado essa pessoa na minha vida. Obrigado por quem ela foi. Obrigado pela maneira que ela existiu. Obrigado. Porque quem conta os seus dias bem, deixa um legado. E legado é muito mais do que coisas, muito mais do que projetos realizados. O principal legado é quem a pessoa foi. E Salomão, ele conclui isso muito bem em Eclesiastes, quando ele faz uma contabilidade das suas realizações. Ele construiu coisas gigantescas, ele acumulou fortuna como ninguém acumulou, ele acumulou conhecimento como ninguém na face da terra acumulou. Ele experimentou de tudo o que o dinheiro poderia oferecer, experiências as mais fantásticas, mas ele reconhece que nada disso conferiu sentido à sua existência. Aqueles que aprenderam a contar os seus dias terão as suas vidas contadas. Que a sua vida seja vivida com sabedoria. Que o Senhor te ajude e me ajude. Que Ele nos ensine a contar os nossos dias. Se você puder, eu quero convidá-lo e convidá-la a orar comigo nesta hora. Aí onde você está. Pai Santo e bendito, no nome do Senhor Jesus, te louvamos, ó Deus, pela vida. E ao pensar na contabilidade da nossa existência, nós entendemos, nós reconhecemos que nós não sabemos como viver. Ensina-nos a viver, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a nossa existência valha a pena, para que a nossa vida tenha sentido aqui neste mundo, para que o Senhor possa se agradar de nós. De maneira especial, eu peço por esses que estão vivendo um difícil tempo de convivência. Ó Deus, essa reclusão forçada. Ó Deus, tem um momento tão precioso para poder acertar as relações quebradas, as relações truncadas. Espírito Santo, ajude-os, que haja batismo de arrependimento, de humildade, ó Deus, para que um possa chegar ao outro, haja generosidade no acolhimento,
ó Deus, no perdão. E assim, ó Deus, sejam dias em que eles possam contabilizar no positivo. Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos a contar os nossos dias. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Muito bem. Tenha um bom almoço em família. Contabilize positivamente o dia de hoje para a glória de Deus.